Pastor Eliel chegou. Online, já os irmãos pedi eles para colocar aqui. Alguns já são batizados, outros estão no discipulado, né, para aprender um pouco mais sobre o batismo, né, o que significa isso, sobre a igreja. E hoje nós vamos falar sobre o que é a igreja e qual o seu papel, né? E antes da gente começar, eu queria que a gente fizesse, para a gente fazer uma oração no inicial, né, dando abertura a essa live, né, e depois o senhor já entra aí, introduz o assunto, tá bom? Pode orar, então. Você ora. Bom, tá bom, oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Neste momento, ó Pai, reunidos aqui online, ó Pai, de forma bem atualizada, para a gente falar um pouco mais, ó Pai, sobre as questões da igreja, o que envolve a igreja, qual o nosso papel como igreja, como corpo de Cristo. E estamos aqui com o pastor Eliel, com todos os irmãos que já estão online. Abençoe eles, ó Pai, para que eles possam batizar nas águas, fazendo compromisso público, ó Pai, de fé no Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos que abençoe isto que nós vamos fazer, nos dê boa memória, Pai, e abra o nosso entendimento para a honra e a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. Nós estamos aqui com o pastor Eliel Goulart. Nós propomos aí então fazer lives, né, todas as quintas-feiras até o dia do batismo. O batismo será dia 28 de novembro, no domingo, às 9 horas, lá na congregação do Valim de Melo, né, que fica na rua Umuarama 478, tá o endereço da congregação ali, onde tem o tanque batismal, né, e será dia 28 de novembro. Porém, no dia 23, né, nós atualizamos ontem, né, pastor, a informação, dia 23, na terça-feira, às 19 horas, tem o culto de aprovação dos interessados em batizar nas águas. Então, os irmãos que têm interesse precisam ir presencialmente no culto, dar o seu nome ali, ou para o dirigente, né, que vai te apresentar, ou ali na sede tem a mesa da recepção, você passa ali, vai ter alguém anotando os nomes ali, e aí você participa e ali vai ter todas as outras instruções. Enquanto isso, nas quintas-feiras, o pastor Eliel está aqui dando alguns ensinos aqui básicos, bem dinâmicos aqui, intensivo, né, pastor, como nós chamamos, Positivo. para tirar dúvidas, né, dos interessados, de quem quer batizar. Então, hoje nós vamos falar sobre o que é a igreja e qual o seu papel. E aí eu quero passar já para o pastor, o senhor fazer uma introdução nesse assunto, se apresentar aí, pastor. E nós Amém. começamos e deixamos os irmãos livres aqui para fazer perguntas e nós vamos fazendo aqui para o pastor, ok? O que é a igreja? Qual o papel da igreja? A igreja, ela foi projetada e criada por Deus. Então, a igreja é a maneira de Deus de prover ao seu povo o alimento espiritual. É a maneira de Deus de oferecer um lugar ao povo de Deus, como uma comunidade de fé. Comunidade, tudo é comum, a mesma fé, através da qual o evangelho é proclamado e a vontade de Deus se cumpre de geração em geração. Muito bem, Mateus 16, versículo 18, muito conhecido, até sabemos de memória. É a primeira citação da palavra igreja na Bíblia. Edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus foi quem falou. Tem mais de 100 citações da palavra igreja no Novo Testamento. Lá no livro de Atos tem uma citação, eu não me lembro a referência agora, mas é quando há uma convocação da cidade para o povo se reunir. Aí aparece a palavra eclésia. A preposição ek significa fora de. Eclésia significa chamar.
chamados para fora. Claro que tomou um sentido bíblico, neotestamentário. Mas logo, na Grécia, o eclésia era originalmente um termo municipal, onde os cidadãos eram chamados e reunidos na praça principal da cidade para um propósito, discutir um propósito de interesse comum da cidade. Então, era a eclésia, no grego, em termos assim, político, administrativo, municipal, era assembleia, onde os cidadãos discutiam fora de suas casas, chamados para se reunir um propósito específico. Mas no Novo Testamento, a igreja é sempre pessoas reunidas para adorar e servir ao Senhor. É simples assim o que é a igreja. No Novo Testamento, a igreja agregou vários significados. Perdão. Eu queria dizer que hoje a igreja tem um significado mais amplo. As palavras são dinâmicas e agrega outras acepções no sentido das palavras através dos anos. No Novo Testamento, igreja neotestamentária é sempre a ideia de pessoas reunidas para adorar e servir ao Senhor Jesus. Um conceito muito simples. Hoje, há outros significados. Nós mesmos, irmão Jonathan Mazete, nos referimos ao prédio onde os crentes se reúnem. Você diz, por exemplo, estamos indo à igreja, referindo-se ao edifício, ao prédio. Uhum. Também a palavra igreja pode indicar aquela denominação evangélica, onde congregamos. Por exemplo, a minha igreja ensina o batismo por imersão. Aí é o uso da acepção no sentido de a minha denominação evangélica. Significa até também um grupo religioso, regional ou nacional. Nós nos referimos no casamento lá do neto da rainha Elizabeth, o casamento do príncipe, falou da Igreja da Inglaterra. Né? Na Igreja da Inglaterra. Então tem esse sentido, é um grupo nacional. A igreja oficial da Inglaterra é a anglicana. Mas, na Bíblia, no sentido do Novo Testamento, a igreja refere-se aos crentes convertidos, arrependidos, seguidores de Jesus, independente de suas diferenças geográficas e culturais. Mas seja como for, a igreja, como significado bíblico, primeiramente significa a pessoa reconciliada com Deus mediante a obra de salvação e agora ela é serva de Cristo. Qual que é o papel da igreja? Olha, eu aprendi com um pastor do antigo passado e nunca me esqueci. O papel da igreja, ela inclui 2 missões específicas. Nunca me esqueci. Qual que é o papel da igreja? Salvar o que se perdeu e conservar o que já está salvo. Aprendi isso há décadas passadas com um pastor de renome nacional, ministrando numa escola bíblica, e eu memorizei. O papel da igreja qual é? Salvar o que se perdeu e conservar o que já está salvo. É uma boa definição.
Sim, simples, né? E dá Simples, para memorizar. simples, mas muito pontual, né? É Ela uma coisa inclui que. tudo. Ela inclui tudo. O que está conservar? Na palavra conservar está aí, culto de doutrina, oração, evangelismo, tanto as ferramentas da graça de Deus. Muito interessante. Pastor, assim, a gente fala muito, parece que é um hábito, né? Que a gente fala assim que nós somos a igreja. Não tem um versículo específico falando isso, né? Que afirma isso. Porque Não, eu achei assim, o versículo fala que nós somos membros de um corpo, né? é corpo E de Cristo, é corpo de templo de Cristo, Deus. é o templo do Espírito Santo, Isso. né? Aí, porque, mas o que a gente entende, é o que o senhor falou, tem aquele versículo que fala que onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei eu. Isso é uma igreja, A igreja está né? ali. É um lugar de culto, de união, de reunião, de comunhão. Interessante. Pastor, quando a gente fala da igreja no sentido que o senhor falou, né, pode ser regional, nacional, ou de uma coisa muito específica, Local. nós também temos a nossa, né, que a gente chama a igreja. Ah, qual igreja você é? Eu sou da Assembleia de Deus, né? E para as pessoas tem algumas pessoas interessadas no batismo, que o marido veio de outra igreja, né? A semana passada a gente falou de alguns costumes, né? Por exemplo, o batismo por aspersão, que não é o que a gente usa, né? Algumas questões mais administrativas que a gente tem. E aí eu queria que a gente entrasse aqui num tema, mas primeiro que o senhor explicasse qual a diferença entre costumes e doutrina, assim, bem, bem rápido mesmo, só para a gente entrar Claro. nesse tema. A Tá? doutrina, basta lembrar da conceituação da palavra. A doutrina é o ensino da palavra de Deus. A doutrina são os tratados. E, para nossa compreensão, ela é posta em ordem. Ela é posta em um método de ordem para nós, isso apenas para nós estudarmos. Uhum. Então, é chamada a doutrina sistematizada. Então, a doutrina bíblica posta num sistema, num método bíblico. O ensino da palavra de Deus, chamada teologia sistemática, colocada num sistema, numa ordem. Então, tem a doutrina da Bíblia, a doutrina de Deus, a doutrina da Bíblia, bibliologia, a doutrina de Deus, teologia, Teologia. doutrina de Cristo, cristologia, doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, certo? Doutrina dos anjos, angeologia, doutrina da igreja, eclesiologia, certo? Doutrina dos anjos, na doutrina dos anjos está incluindo o estudo sobre Satanás, os anjos caídos e os demônios, que são distintos, de compreensão diferente um do outro. Os demônios não são os anjos caídos. Os anjos caídos não é o Satanás. Muito bem. Então, aí depois vem a doutrina da salvação, soteriologia, a doutrina da salvação, né? Tem das últimas Tanto é que coisas, né? tanto é que a capital da Bahia, Salvador, quem nasceu lá é chamado Soteropolitano. soteriopolitano. Politano. Então, porque sotero Soteropolitano. é salvação. Então, soteriologia, estudo da doutrina da salvação. Então, aí vem a doutrina, olha, diferente da doutrina da expiação, da salvação, tem a doutrina da expiação. Ela é linda, a Tem um doutrina da livro, né? O senhor cita ele sempre, né? Um livro muito bom para estudo, né? tem que eu vou citar o final. Então, aí tem a doutrina do homem, certo? A doutrina do antropos. Antropos é aquele que anda em pé, certo? Antropos. Então, é do homem. Antropologia.
Vou virar meme aí agora mesmo. Tá. Aí tem a doutrina da expiação, doutrina do homem, doutrina da igreja, já falei, né? Doutrina das últimas coisas, que é a conhecida escatologia, que inclui o estudo da morte, do estado da morte, e também e as últimas coisas, a doutrina escatológica em geral. Alguns incluem também a doutrina do reino de Deus. Basileia é o reino de Deus, Basileiologia, mas dificilmente alguma escola tem incluído isso. Agora, tem a subdoutrina, doutrina da justificação, que está incluída dentro da doutrina da salvação. Regeneração, adoção, justificação, santificação, glorificação. Por isso que ela é sistematizada. A gente memoriza tudo. Aí tem a doutrina da oração, a doutrina você fala a doutrina dos dízimos e ofertas, a doutrina da santificação, que é muito ligada a nossos costumes pessoais, a nossa conduta pessoal. Porque toda igreja, no sentido, na acepção de toda denominação evangélica, tem costumes. Toda igreja tem costumes. E há costumes também na Assembleia de Deus. Costumes que são chamados de bons costumes. Ora, presta atenção, a doutrina, ela é atemporal. Ela válida para todos os tempos. Tem a doutrina, por exemplo, do nascimento virginal de Jesus. Certo? Então, isso já é considerado dogma. Não se discute. Dogma é algo que não se discute. A pessoa fala assim, não, mas eu não concordo com o dogma do nascimento virginal de Jesus. Então, você não é crente. É simplesmente isso, você não é cristão. Não crê, ainda né? que a pessoa possa atrevidamente e teimosamente e sinceramente, porque você pode estar sinceramente errado. Eu sou muito sincero, mas então você é um sincero errado. Exatamente. Dogma, não. Agora, doutrina, ela é atemporal, ela valia lá no século I e vale hoje, no século XXI. A doutrina independe de cultura. Não interessa se você fala assim, mas eu sou da cultura otomana, árabe, eu sou da cultura nipônica do Japão, eu sou da cultura eslava, eu sou da cultura soviética da Rússia, eu sou latino, os latinos são assim mesmo, eu vou seguir. Doutrina, ela vale aqui no Brasil, vale lá na África, vale na selva, vale no deserto. Pastor, ela independe de cultura. E a doutrina independe de local geográfico. É doutrina aqui, é doutrina na ilha, é doutrina no continente asiático, na Oceania, é doutrina na Europa e assim por diante. Agora, costume não. Só um minutinho, pastor. Hã? Só um minutinho. Porque aqui, ó, talvez ajude o senhor a responder da questão do costume. Porque o Eduardo colocou aqui, ó. Boa noite, paz do senhor. Para nós cristãos, qual a melhor doutrina a ser seguida? Nessa explicação que o senhor está dando, não tem uma certa, né? A gente tem que seguir todas, porque são doutrinas bíblicas, né? As doutrinas bíblicas, por isso que a Assembleia de Deus e outras denominações têm o credo. Credo. Certo? Eu tenho um livro aqui do credo. A Assembleia de Deus publicou agora, atualizada. Nós até divulgamos e oferecemos para os irmãos que tivessem interesse. E, por exemplo, a doutrina, a melhor doutrina bíblica é aquela que é fundamentada na palavra de Deus. Aí, para isso, a pessoa fala assim, mas esse também cita versículo.
existe o princípio da dupla referência. As testemunhas de Jeová, por exemplo, as falsas testemunhas de Jeová, eles baseiam muita das doutrinas deles em um só versículo. Isso não pode. As doutrinas bíblicas têm o princípio da dupla referência. No mínimo 2 versículos da Bíblia devem corroborar a doutrina que está sendo afirmada. Por exemplo, eu debati com um casal que saiu da nossa denominação porque desentendeu, por questões familiares, desentendeu com um líder da igreja. É questão de parentela mesmo. Eles são da mesma parentela e desentendeu com um líder que exerce a liderança entre nós. Aí eles foram para outra denominação, mas saiu da Pentecostal Assembleia de Deus e foi para a tradicional presbiteriana. Tem nada a ver. São nossos irmãos, lá tem muita gente séria, gente boa, ótimo padrão moral e pessoas admiráveis. Mas se você é criado na doutrina pentecostal, não tem nada a ver você mudar para a doutrina tradicional. Como assim? Porque aí a questão é séria. E ele reclamando que a sua mãe, assembleiana, não foi no batismo das criancinhas dele, dos bebezinhos dele, lá. Eu fiquei calado, porque a decisão foi da irmã. A irmã respondeu para ele, não, aprendi assim, batismo para mim é imersão. Uhum. Eu aprendi que eu não te batizei, eu te apresentei na igreja. Aí ele falou, porque isso é bíblico. Eu falei, faz o seguinte, chegando em casa, manda para mim, o meu e-mail é esse, manda para mim os versículos bíblicos onde se fundamenta o batismo de criança. Eu não sabia. Eu vou falar com o meu pastor. Aí ele mandou algo que não é dele. Eu sei que aquilo não é dele. Ele mandou, irmão, mais de 10 páginas. Tratados históricos, argumentos tradicionais, da tradição da igreja presbiteriana, argumento. Sabe quantos versículos tinha? 0. Aí eu apenas respondi, estou aguardando a citação dos versículos bíblicos para fundamentar esta doutrina. Até hoje, já passou a pandemia, já passou tudo, eu não recebi, não. Então, nessa explicação, assim, até um pouco, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas acho desgastante, porém, dá para entender um pouco. Deixa eu falar um negócio para vocês. Em termos de prática da vida evangélica, dia a dia, os costumes são temporais, culturais e geográficos. Ok? Agora, veja bem. O irmão chegou. O temporal, como assim? Quando a minha mãe era mocinha, ela me conta que os irmãos eram obrigados a usar chapéu e de terno na igreja. Então, eu me lembro do local lá que chegava e punha o chapéu. Até seria ter bom. A Assembleia de Deus não guarda a sua história. Seria bom ter guardado para os jovens conhecer como museu, né? Então, tinha esse local. Era costume. A ceia era tomado o vinho em uma taça só. Uma taça. Todo mundo limpava a borda, ia para a boca vocês imaginam. Então, era até uma coisa de ignorância. Nessa época não ia ter ceia. As mulheres tinham de usar coque. Certo? Eu lembro de algumas mocinhas, que hoje nós estamos na base de 50 e tantos anos, elas eram mocinhas, falavam para a mãe, não, eu não vou usar coque. Era aquela luta. Então, era costumes daquela época. Ok? Costumes daquela. Tem outras que eram bem estranhos. Mas passou.
porque foi o tempo temporal. Aí as irmãs, olha só a cultura, como influenciou os costumes da Assembleia de Deus. Eu pergunto para você, de onde vieram as esposas dos missionários que introduziram a doutrina pentecostal no Brasil? De onde que elas vieram? De que país? Escandinavo, Suécia. Metade do ano é gelada e metade do ano é fria. O gelo, ufa. Exatamente. Então, eles vieram da Finlândia, como veio lá no Rio Grande do Sul. Eles vieram da Noruega. Eles vieram posteriormente, nos anos 30, eles vieram dos Estados Unidos, que não é um país tropical, certo? É um país com estações definidas, inverno, verão, e as mulheres vieram com aquelas roupas. Aí as mulheres dos nossos amados pentecostais, cheios do poder de Deus, chegaram aqui como? Com as roupas de lá, coberta aqui, e aqui aquele calor tremendo, certo? As mulheres brasileiras usavam roupas mais leves. Aí elas vendo as mulheres dos missionários, o que elas começaram a usar? Tudo abotoadinho, tudo, as roupas toda coberta, toda... não era questão de expor o corpo, a questão até dos costumes. Então, a minha mãe era obrigada a usar aqui no punho. Aí depois ela falou que subiu aqui para o antebraço. Depois subiu para o cotovelo. Certo? Depois subiu, aí eu já não sei onde está mais, mas... Já tem até os tomara que caia agora. Já tem até os tomara que caia. Então, tomara que não caia. Aí o que acontece? Isso é costume, mas doutrina entra na veste. Como assim? Não, a Bíblia não permite ou manda não expor o corpo. Certo? Está escrito, Deus os vestiu. E os costumes são também geográficos. Tem costumes na África que não são costumes aqui. Ok? Exatamente. E um pastor nas missões me contou que ele foi pregar na África e teve uma dificuldade tremenda, porque as mulheres iam aos cultos, as africanas lá do interior da África, elas iam aos cultos que ele convidava e aceitava Jesus, mas todas despidas, certo? Despidas somente com saia. Elas não usavam blusa. E com as criancinhas e despidas. E ele foi falar para poder, com a ajuda de um irmão, poder elas pôr blusa, pôr camisa, pôr camiseta. Os irmãos do Brasil mandando roupa para lá. E a dificuldade dele, falou, não, minha mulher não vai usar não, os homens falavam. Então elas eram expostas. E por que não vai usar, irmão? Ele foi entender, naquela aldeia, somente prostitutas usavam blusa. Olha como a dificuldade que esse pastor teve para poder introduzir a doutrina, a não exposição do corpo. É uma questão geográfica. Mas tem costumes bíblicos, hein? É preciso prestar atenção. Não comer carne sufocada, certo? Aqui é só que torce o pescoço do frango. Só que a Bíblia diz para não fazer pergunta no açougue. Certo? Vai comprar carnes. Se você vê com seus olhos o frango sendo sufocado, o crente não come carne sufocada. O sangue tem que ser derramado. Mas se te pôr para comer na frente, não faça pergunta. Agradece, abençoa, porque Deus leva em conta a intenção. Não comer alimentos dedicados aos ídolos, como muitos ousadamente comem os alimentos das festas juninas e julinas. Certo? Uhum. Isso é um costume bíblico. Agora, vamos falar do uso de adornos? O uso de adornos, em geral, a resposta é simples. Não é costume
da Assembleia de Deus do campo de Uberaba. As mulheres e os homens usarem adornos como enfeites. Não é nosso costume. Então, se você vai batizar, você já está consciente disso. O princípio cristão aqui é o princípio da modéstia, que ela influencia muito a nossa decisão. Os adornos, pastor, seria brinco, colar, pulseira, Colar, essas... piercing no Tá. nariz, na orelha, na boca, na língua. Não é costume das assembleias. Eu não estou dizendo que é pecado no sentido que a Bíblia aponta. Tem argumentos bíblicos para isso, mas eu prefiro o argumento da modéstia e da obediência. Se a pessoa, se ela ainda traz em si o princípio da rebeldia, ela não está convertida. Ela pode até achar que está, mas não está convertida. Romanos 14, versículo 16. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Parece que citado assim, né? Poucos vão compreender esse versículo. Então eu vou melhorar a tradução para entendimento. Nova versão internacional. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Se você escandaliza o irmão pelo uso, não use. A lei do amor é maior do que essa lei da sua liberdade em Cristo. A Bíblia viva, ela diz assim, não faça nada que motive censura contra você próprio. Amém? Ainda que Amém. que dentro de você diz, isso que eu estou usando é certo. Isso aqui inclui o uso de adorno por homem, por mulher, piercing, etc. É isso aí. Muito bem, pastor. Mas é uma questão da gente, é o que o senhor falou, né? Existe a questão da doutrina, existe o costume da igreja, e aí eu sempre Sim. falo para as pessoas, irmãos, vocês têm que prestar atenção porque o quartel da Polícia Militar tem costumes, né? Por exemplo, o militar não pode trabalhar de barba. O que ia impedir, né? O que impediria um policial salvar alguém barbudo? Mas é uma regra. É Assim, uma por exemplo, o regra. senhor é advogado, né? O senhor não vai no fórum de camiseta e bermuda. É porque Não, tem geralmente regras. o senhor nem usa, né? Mas assim, tem pessoas Geralmente que eu não não uso, podem. mas olha só, tem regras para homens e mulheres. Você não pode ir de jeans Olha e aí, tênis, olha certo? aí. Você não participa da audiência. Pastor, aqui tá, é o Eduardo, o irmão do Christian. Ele está colocando aqui, paz do senhor, pastor Eliel. Eu tenho uma tatuagem da minha época mundana. Isso influencia no meu batismo? Nada. A Bíblia, eu vou dar uma expressão bíblica muito simples. Venha como estás. Quando você entrar na igreja, aí vai mudar, vai chamar. Venha como estás. O evangelista convida a todos, o pregador do evangelho, ele grita, venha como estás. E o pastor, na doutrina, ele diz, vede como fica. Aí, a partir dali, vede como fica. Não faça mais. Exatamente. A Sara Naves está assim, os adornos são classificados como doutrina ou costume da Assembleia de Deus. Acho que o pastor respondeu essa, mas o senhor quer reforçar aí, pastor? Essa questão, ela é muito diversificada, eu vou te explicar. É costume numa casa, certo? Nossas famílias não têm nosso costume. Uhum. Eu vi uma família com um costume que eu não agradei. Toda comida que sobrava no prato de um do outro, eles comiam o resto um do outro. E aquilo eles achavam graça, eu não achei graça, certo? Porque na minha família não tem esse costume, Não mas tem de muita jeito nenhum, certo? Aí eu vi um menininho, uma vez, quando eu era líder dos jovens, Jonathan, nós hospedamos um pastor e a criancinha dele foi na geladeira, abriu a porta, pegou a garrafa de água e bebeu no bico.
A mãe dele, ô meu filho, não, tal, não faça isso, tal. Ela falou assim, mas o papai faz isso lá em casa. Então, a irmã Sara vai entender. Tem famílias com costumes diferentes. Eu já fui numa casa que a geladeira tinha uma corrente com cadeado. Eu não me pede explicação, mas tinha. Hoje eles Certo? modernizaram, a geladeira tem alarme hoje. E alarme. Mas, então, tem costumes que são estranhos a nós. Agora, onde você está? Você precisa de um lugar a qual pertencer. Onde você está? Com quem você congrega? Como que você quer servir ao Senhor? Ok? Então, Uhum. medita nisso. Você tem que dar a razão da sua fé. A doutrina, usar adornos, é um costume doutrinário das Assembleias de Deus. Certo? O uso de adorno. Mas isso está também, eu não posso negar, que está também se tornando regional, local, certo? E localmente, a Assembleia de Deus, por isso que eu citei, Assembleia de Deus do Campo Ministerial de Uberaba. Aí, Exatamente. claro que tem aí irmãs entre nós usando brincos e adornos em geral, certo? Dentro do que ela fez de compromisso no batismo nas águas, hoje está classificada como desobediente. Porque tem um versículo que fala para a gente ser, esqueci agora, pastor, que fala, é submisso ao nosso pastor, né? A questão de, Hebreus, lá no final, ele vai falar sobre a obediência, obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles. É a expressão da exatamente. corrigida. Hebreus 13 e 17. Aí alguém fala, o pastor abusa, o pastor pode fazer o que quiser. Não pode não, o pastor não pode fazer o que quiser não. O limite dele é a palavra de Deus. Eu sempre falo para aqueles que ficam mais agitados, mas o pastor está fazendo isso. Você é um juiz melhor do que Deus? Você é um juiz mais justo do que Deus? Então pode ficar tranquilo que Deus cuida da casa dele. Você atende fé em Deus. E eu estou falando aqui dos pastores, exemplo dos fiéis. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta dela. Enfim, É, para quem quer obedecer, tudo é fácil. exatamente. Quem tem um coração convertido, hein, pastor? Tudo é Mateus está fácil. perguntando assim, ó, posso batizar mesmo usando correntinha diariamente ou preciso deixar de usar? É o que o pastor acabou de falar. Por obediência, por amor, né, e por quebrantamento de coração, o melhor é não usar, tá? Porque não é costume da nossa igreja local aonde nós vamos nos batizar, ok? Pastor, tem mais alguma coisa que o senhor anotou aí? Que o senhor, Dízimo de ofertas. o senhor quer falar isso hoje ou o senhor quer deixar para uma específica? Posso deixar para a semana que vem. Tá? É porque, assim, eu sei que é um assunto bem extenso, né? É E bem nós extenso. temos... E nós deveríamos falar também sobre o batismo no Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Porque, a bem da verdade, é, nós somos muito influenciados pelo YouTube, etc., né? eu acho que eu mandei uma coisa para o senhor aí, talvez a gente possa programar isso para as próximas lives. Né? Então, Combinado. bem uma específica do Espírito Santo e os dons, e uma de dízimo e ofertas. Mas uma Diz, coisa que eu queria perguntar para o senhor aqui, pastor, é a questão do casamento, né, que é uma questão muito interessante para a gente falar aqui, acho que no costume e nas doutrinas, né, é a questão do sim, único quando casamento. o candidato ao batismo, quando ele vai apresentar-se como candidato ao batismo
com aquele desejo de batizar, agora estou falando em termos administrativos da nossa denominação local. Então é perguntado a ele, qual o seu nome? Nome. Idade. Aí, se for menor de idade, a igreja pede a aprovação dos pais, dos responsáveis. Ok? Muito bem. E quando ele pergunta para ele também, qual o seu estado civil? Solteiro, viúvo. Ok? Ou casado. Quando responde casado, nós perguntamos também, primeiro e único casamento? Ok? Aí a pessoa pode responder, não, é o segundo porque eu fiquei viúvo do primeiro. Ou ela pode responder, primeiro e único casamento. Nós não batizamos localmente por termos o entendimento bíblico, aquele que é divorciado com o segundo casamento. Nós batizamos o divorciado. Certo? O divorciado que está sozinho, solteiro. Mas não batizamos o divorciado com novo casamento. Por entendermos que não é uma permissão bíblica o segundo casamento ao divorciado. Este é o entendimento. Mas nós não gostamos de discutir as questões argumentativas, polêmicas, porque um divórcio, você como psicólogo, você sabe que é um trauma e é algo muito difícil, Sim. Que sempre vai ter perdas de todas as maneiras. A esposa, famílias envolvidas, aos filhos, às crianças, aos filhos maiores, aos filhos menores. Mas não é aqui esse o foco, no momento. A questão é nosso entendimento bíblico. Mateus capítulo 19, certo? Você pode ler. Mateus capítulo 19. Você pode ler Marcos capítulo 10. Também de 1 a 12. É interessante que é citado muito Mateus capítulo 19 como argumento favorável ao divórcio. E alguém já argumentou comigo, um pastor da Assembleia de Deus, na ocasião, que eu, como advogado, deveria dar uma interpretação extensiva. Isso é um dos princípios de interpretação da lei, chamada hermenêutica jurídica. Só que não vale para a Bíblia. Porque se você usar o princípio da interpretação extensiva, você pode usar isso também para outras autorizações para pecar. Certo? Certo? Você pode usar para as bebidas alcoólicas, você pode usar para namoro com quem não é nascido de novo, o lobo com a ovelha, você pode usar. Não, mas na minha interpretação extensiva... É na sua, né? Não é na Bíblia. Não é na Bíblia. Então, se estendeu além das páginas da Bíblia. Agora, o Marcos capítulo 10, aqui no Marcos 19, Jesus fala de maneira pública. Porque é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Havia duas escolas sobre o divórcio, de Hillel, certo? E o do outro rabino, que eu estou tentando lembrar o nome. Muito bem. Então, um dizia que apenas se a mulher queimasse a comida, ele podia repudiá-la, por qualquer motivo. Ele não desagradou dela,
né, já não quer mais, e a coisa está ficando séria. Malaquias fala sobre isso, que as mulheres, as esposas, estavam indo ao altar, e Deus falou, estou ouvindo o choro delas, lá no altar. Fostes desleais à mulher da tua mocidade. Eu conheci um querido pastor, 20 anos de casamento. Você que é psicólogo e atende muitas famílias, muitos casais, Jonathan, pensa nisso. Ele me falou, 20 anos de casamento. Eu falei, por que o irmão está se divorciando? Certo? Ele falou assim, por incompatibilidade de gênero. Eu falei, mas você descobriu isso agora, 20 anos depois? Aí eu fui acusado de estar sendo irônico. Aí não quis responder, porque... Mas eu falei assim, ó, tenho certeza, tem alguma pessoa terceira envolvida. E tinha uma jovenzinha, quase 20 anos mais nova que a esposa dele. Não tem gênio igual, né, pastor? Não tem gênero igual mesmo, a incompatibilidade de gênero vai existir Nem sempre. os gêmeos são iguais. Então, mas não, a conversa não prosperou, não. Ah, não vai, Aí, né? Jonathan, aqui no capítulo 19, o Senhor Jesus fala de maneira pública. Eles falam assim, mas por que Moisés mandou? Da carta de divórcio e repudiá-la. Versículo 7. Pois é, mas Moisés não mandou, não é mandamento. É, Ele permitiu. o Então, 8 fala. agora ele não quer usar, também no princípio jurídico, tem a interpretação, a lei ela é de interpretação permissiva ou imperativa. Ela manda fazer ou ela permite fazer. Você faz se quiser. É permissiva. Ou é imperativa, ela manda. Aí você não tem opção. Moisés nunca mandou, senão todos os casamentos teriam que ser. Não, Moisés Acabar em mandou. divórcio. Tá ok? Então Jesus falou, Jesus levou para antes da lei. E ele disse, olha, no princípio. Ele levou para antes da lei. O casamento, a união do homem e da mulher é anterior à lei. Então, Jesus explicou por que Moisés permitiu. Ele disse, versículo 8: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Se divorcia se quiser, era na época. Porém, Jesus disse, contrário a isso, eu vos digo que qualquer repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Só que, naquela época, o noivado já era casamento. Certo? Por isso que, quando Maria apareceu grávida, ela estava noiva. Apareceu grávida de Jesus, ela estava noiva de José. Ele não querendo infamá-la, por amor dela, ele ia fugindo. O anjo falou, não foge não. Certo? E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Muito bem. Aí alguém falou assim, mas como é que vai ser isso? Nem todos podem receber esta palavra. Ah, então não vai ser salvo? Não sei. Aí eu não tenho coragem de falar que vai ser salvo ou não vai ser salvo. Tá ok? A salvação é arrependimento e fé individuais. Lá no capítulo 10 de Marcos, Jesus já falou de maneira particular, Marcos capítulo 10, versículo 10. E em casa tornaram os discípulos, a perguntar, a interrogá-lo acerca disso. E ele disse, olha como que Jesus falou, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Tem dificuldade de interpretar isso? Tem não, né, pastor? Não tem. E aí você vai para Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Dois.
pode começar no 1. A lei tem domínio sobre o homem. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Você percebeu que Paulo, o homem estudioso, o homem intelectual, certo? Ele não citou a exceção, porque se fosse como doutrina naquela época, Paulo, sem dúvida, teria citado a exceção, exceto, ok? Mas não é. Muito bem. Alguém para poder fugir, da conceituação desses dois versículos, esse versículo não dá saída. Então, para poder fugir, diz aqui que Paulo está apenas usando ilustração da igreja em Israel, certo? Mas o que eu li aqui não é isso, não. Os argumentos expansivos aí, né, que o senhor falou. Exatamente. Aí você não leu isso, não. E, finalmente, esse assunto, ele não é fácil. Daria umas 2 lives, né, mano? Daria. 1 Coríntios capítulo 7, vocês lêem lá também, 1 Coríntios capítulo 7, que tem as instruções muito bem dadas por Paulo. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Versículo 10. 1 Coríntios 7, 10. Que a mulher, se não a parte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Ok? Muito claro. É isso aí. Pastor, tem uma pergunta aqui, muito interessante, simples, mas é interessante. A Marina está perguntando assim, ó, sou casada com o primeiro e único marido, no entanto, meu marido ainda não aceitou Jesus. Isso é impedimento para o meu batismo? De maneira nenhuma. Isso, ao invés de impedimento, irmã Marina, é oportunidade para o seu marido. Seu testemunho público de fé é oportunidade para ele. A Bíblia diz que a mulher ganha o marido pelo seu comportamento, pelo seu testemunho, em silêncio, certo? E, inclusive, a Bíblia garante que o marido é abençoado por causa da mulher crente. Tem algumas passagens na Bíblia, né, pastor, que fala da mulher Sim. que é sábia, né? Exatamente. Tem até Abigail, acho que é Abigail, no Velho Testamento, né? Velho Testamento, Abigail. Que salva o marido de um problema. O Nabal, né? Ele é custoso. E ela contornou, ele contou para ele o que ela fez. Ele ficou com tanto rancor no coração que ele infartou e morreu. Aí é falta de sabedoria. A mulher salvou ele, morreu na espada. Então, presta atenção, não guarda mágoa não, tá, irmão? Mágoa traz raiz de amargura, traz doenças psicossomáticas, raiva, ódio, amargura. O que mais, Jonathan? Não perdoar. Nossa, pastor, tem doenças até cancerígenas, né? Os cânceres aí por pessoas que guardam rancor, mágoa. As doenças psicossomáticas. Pastor, o nosso tempo já foi, né? Eu queria até sair um pouco fora desse contexto aqui, mas a gente fica numa próxima oportunidade, né, de perguntar mais questões. Mas eu acho que ficou claro para todo mundo, né? Só agradecer a todo mundo que passou por aqui, que assistiu a live, que a gente conseguiu tirar as dúvidas, tá? Vai ficar salva essa live aqui, nós vamos carregar ela lá no YouTube. Depois você pode compartilhar com alguém. Então, só lembrando, nosso batismo é dia 28 de novembro,
às 9 horas, na congregação do Valim de Melo, tá? Avenida Umuarama, 478, lá no Valim de Melo. E no dia 23 nós temos o culto de aprovação aos interessados que irão batizar. Então você precisa aí estar presente lá no culto presencialmente, dar o seu nome e aí vai ter a aprovação lá. Provavelmente é o nosso pastor que vai dar a palavra, né? Exato, exato. Então o nosso pastor presidente, o pastor Erasmino, estará no culto. Ele vai, geralmente ele dá um ensino ali sobre o batismo, né? E depois faz a aprovação. Pastor, agradeça a Deus por nós, por essa Amém. oportunidade. Pai Celestial, graças te damos por teu amor, por tua graça e por tuas misericórdias. Perdoa os pecados, livra-nos de toda fraqueza e perdoa as transgressões. Em nome de Jesus, sê conosco e dá-nos um coração humilde e fiel diante da tua palavra. Em teu nome, amém. Amém. Meus irmãos, antes de encerrar, se você ficar com alguma dúvida sobre essa live, manda no direct da igreja ou aqui da Almadu a sua dúvida e nós vamos responder ela particularmente, ok? Deus abençoe todos, boa noite e bom final de semana a todos, em nome Amém. de Jesus.